QFM, a sua rádio. A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Boa noite, Brasília. Boa noite, síndicos, gestores condominiais do Distrito Federal. Hoje é dia 3 de agosto de 2015, nós estamos começando o primeiro da série Meia Hora com o Doutor Condomínio. Boa noite, Oswaldão. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que é ouvinte aí da QFM, pode mandar o seu WhatsApp aí com a sua dúvida, com o seu questionamento, 93208474. Tem uma equipe de primeira linha aqui para poder auxiliar você. Muito bem. Bom, Oswaldão, eu antes da gente iniciar o programa, eu vou fazer alguns agradecimentos que eu acho que são importantíssimos. Primeiro, agradecer ao Toninho Pop pela ideia, pela oportunidade, e eu fiquei muito feliz dele ter achado que eu tinha condições de fazer esse programa e tocar um programa tão importante que é falar sobre condomínios, né? Em segundo lugar, eu queria apresentar a minha equipe, né? Eu estou aqui com a Larissa Carcur. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Doutor Condomínio para participar dessa equipe e, claro, dar boas-vindas aos nossos mais novos ouvintes. Boa, isso aí. Marco Antônio, meu outro assessor. Diga lá, Marco. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Rádio OK. Sou amigo do Aldo e estou muito feliz de estar nesse programa essa noite e os nossos ouvintes estejam junto conosco essa noite. Muito bem. E o meu terceiro assessor é o Jader Nogueira. Boa noite, Jader. Boa noite, Doutor Condomínio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É isso aí. Gente, vamos lá. Vamos começar esse programa, porque a gente já perdeu um tempinho. Vamos tocar para frente. Vamos para os destaques, Oswaldão? Agora. Primeiro destaque do nosso programa de hoje é o tema do dia: a importância das assembleias nos condomínios. O segundo são as notícias condominiais diretamente da Folha do Síndico, em que a gente vai tratar de assuntos tipo esse: dívida de condomínio é transferida a herdeiros, funcionários se acidentaram e agora, e os 10 mandamentos do síndico espetacular. Conexão Jurídica, nós vamos falar com o Dr. Rodrigo Carpati, diretamente de São Paulo. Ele vai falar sobre compradores de imóveis na planta são obrigados a pagar taxa de condomínio somente após o recebimento das chaves. Isso é muito importante. E nós vamos ter um quiz também, Oswaldão. Quiz com o Dr. Condomínio. Daqui a pouquinho. Tá? O quiz vai ser o seguinte: nós vamos sortear uma caneca. Sortear aqui. Dá um presente. Nós vamos dar um presente. Isso, né? A gente dá presente para aquele aqui. Ouvinte aqui, 9320, né? 8474. Que estiver nos ouvindo agora nesse momento, pode entrar em contato com a QFM e nós vamos ligar para você, tá? E aí você vai concorrer a uma caneca, uma linda caneca exclusiva do programa Meia Hora com o Doutor Condomínio, ou um relógio também especialíssimo para colocar na parede e lembrar sempre da gente. Quer dizer que hoje tem presente, relógio? Já começa com presente. Olha só. Começamos muito bem. Bem mesmo. É isso aí. Oswaldão, vamos lá? Vambora. Vamos pro tema do dia? Tema do dia. Vambora. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo para os gestores condominiais, que é o seguinte: a importância das assembleias condominiais. Esse assunto a gente escolheu esse porque esse assunto é muito importante para o síndico. Polêmico. Exatamente, polêmico. E a assembleia condominial, o que ela representa no condomínio? Ela representa as decisões, ela representa o norteamento do condomínio. Então a assembleia ela é fundamental para o síndico e ela tem que ser bem convocada, ela tem que ser bem trabalhada, né, Larissa? Quais são os tipos de assembleia que existem no condomínio? Há dois tipos de assembleia. A AGO, que seria a Assembleia Geral Ordinária, né, que vai tratar obrigatoriamente uma vez ao ano sobre a prestação de contas,
a previsão orçamentária, que são as diretrizes financeiras do condomínio para aquele ano, e a eleição do síndico, do subsíndico, da gestão, né, dos administradores. A AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, que vai tratar dos assuntos que não cabem à AGO, mas que são de interesse comum. E tem uma pouco utilizada, né, não muito comum, que é a AGI, que é a Assembleia de Instituição do Condomínio. É a primeira assembleia. No momento da entrega do imóvel, do prédio, né, a construtora normalmente convoca os condôminos, aos novos proprietários, e institui um novo condomínio. Marco, você mora em condomínio também, né, Marco? Moro em condomínio. Pois é, no seu condomínio tem muita confusão nas assembleias? Olha, tem bastante, porque normalmente o condômino costuma tentar fugir da pauta. E aí vira aquela confusão. Então o presidente tem que estar muito bem organizado e centrado para que ele consiga levar a Assembleia a bom termo. Exatamente. Bom você ter tocado nisso, Marcos, porque a gente às vezes vê que nas assembleias eles não entendem muito bem o que é o presidente e o secretário, né? E é importante a gente explicar. Isso é um grande problema. A gente que frequenta muito a assembleia, né, Larissa? A gente enfrenta isso dioturnamente. A gente chega nas assembleias, ninguém quer presidir, ninguém quer secretariar, principalmente secretariar, né? E aí o problema já começa antes da assembleia iniciar. Mas eu acho importante a gente explicar o que é. O presidente, ele vai dar a diretriz para a assembleia, ele vai comandar a assembleia. Isso. Ele vai direcionar a pauta, ele vai direcionar o assunto. O secretário, ele vai registrar tudo o que acontece. Isso. Exato. Então ele é o responsável por redigir a ata, de registrar todos os acontecimentos, o mais verossímil possível do que está acontecendo. Então, condomínio. Além do síndico, alguém mais pode convocar a assembleia? Pode, os condôminos podem convocar a assembleia. 1/4 de condôminos podem convocar. Para vamos supor que o síndico não esteja convocando a assembleia, né, por algum motivo, algum condômino necessita de seja tratado algum assunto e o síndico não convoca. Os condôminos podem se reunir com 1/4, eles podem convocar essa assembleia, sim, sem problema nenhum. 1/4 para a assembleia extraordinária, sendo 2/3 para as ordinárias, que são anuais. 2/3? Isso. Isso é difícil, hein, doutor Condomínio? Muito. Mas a lei, isso, Marco, é o seguinte, a lei quer proteger o próprio condômino. Porque você imagine se não tivesse um quórum tão alto como esse, como é que seria? Né? O síndico viraria um ditador, ele não seria um administrador. Né? Então esse quórum é para defender exatamente os condôminos. E as decisões tomadas nas assembleias, elas abrangem todos os condôminos, mesmo aqueles ausentes? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Se eles são devidamente convocados, né? E eles não comparecem, o que acontece nesse momento? Eles estão passando para aqueles que estão presentes na Assembleia uma procuração em branco. Olha, decida por mim, faz o que você quiser. E então, a figura da procuração, como é que é isso? A procuração já é um outro instituto, né? Existem convenções que não permitem a utilização de procuração, existem outras que permitem e aí limitam a quantidade, 2 por morador, né? Agora, tem um detalhe importante da procuração, foi bom você ter falado sobre isso. A lei garante àquele que recebe a procuração que ele pode exigir que essa procuração esteja registrada em cartório. Se ela não tiver, ela pode ser até glosada no momento da Assembleia. Você já vivenciou isso, né, Larissa? Com certeza. Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Bom, um outro assunto, assim, pegando muito do que vocês estão falando, sobre a convocação. É importante a convocação ser feita de acordo com as normas do condomínio, a própria convenção. Tem um período mínimo de convocação. Algumas convenções prevêem que ela tem que ser encaminhada para todos os proprietários de maneira registrada. Tem que ser seguida as regras, porque senão a convocação pode ser dada como nula. É importante a gente também lembrar isso, porque existe toda essa burocracia antes da Assembleia, antes do dia em si, né? E muitos síndicos não se atentam para isso, Marco. Muitos. Às vezes ele faz a convocação, não convoca todos os condôminos. São requisitos legais que devem ser seguidos para que a Assembleia aconteça. E a periodicidade da AGO, qual é, doutor Condomínio? 1 ano, anualmente. E as extraordinárias a qualquer momento que for necessário para tratar de uma obra, de uma taxa extra, de alguma coisa nesse sentido. Lembrando que as ordinárias, porque a gente pensa muito assim, é só quando tem eleição. E não, porque algumas convenções
prevêem um mandato para o síndico de até 2 anos. Então, mesmo que o síndico permaneça no cargo naquele ano, tem que existir uma ordinária para que ele preste contas. Muito bom. Ô, doutor Condomínio, Diga, se querido. o senhor não sabe, tá lotado de pergunta para o senhor. Nossa. Mas já. Lotado. É mesmo, Valdão? Lotado. Meia hora não vai dar, não. É sério, não vai dar, não. Que maravilha, que maravilha. Vamos fazer um testemunhal e daqui a pouco a gente volta aí para as perguntas. Atenção, a JR Office Assessoria Condominial. Agora sim. Pegou. Oi. Condominial coloca o seu condomínio em dia. Olha, está com os balancetes atrasados, falta de transparência na prestação de contas, inadimplência alta. Deixa com a gente. Com 27 anos de experiência no mercado, a JR Office atende condomínios residenciais, comerciais e mistos no DF, com qualidade e excelência. Atenção, hein? Departamento especializado para atender o síndico e também os condôminos. Solicite já uma proposta pelo site jroffice.com.br ou pelo telefone 3011-7316. JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. Ih, Oswaldão, gostei, Oswaldão. Só não saiu condominial. Mas Condominial. Ah, mas é o primeiro, é assim mesmo. Condominial. Isso aí. Primeira Rapaz. vez na minha vida que eu falo essa palavra. Vocês falam várias vezes, né? Todo Muito. dia. Que tenta falar papibaquígrafo. Não vou nem tentar. Então deixa Não quieto. vou nem tentar. Ele quer fazer a gente Por passar isso que eu te mico aqui. respeito. Vamos lá, Você vamos quer dar um pulinho aqui? Vai lá, vamos Olha lá no só o WhatsApp. tanto de gente aqui, tanto de verdinho. Meu Deus do céu. Bombado, sucesso total o programa, que viu? maravilha. Tem uma pergunta ao doutor Condomínio. A construtora entregou um apartamento em maio, só que a primeira taxa do condomínio foi no mês 7. E o condômino não pagou, alegando que não tinha recebido a chave do imóvel. Nesse caso, para quem tem que ser feita a cobrança, construtora ou o proprietário? Adriano, Samambaia Sul. Adriano de Samambaia, daqui a pouquinho, Dr. Rodrigo Carpati vai responder a sua pergunta. Eu vou pedir para você esperar só um pouquinho, que a gente já vai fazer uma conexão jurídica aqui e a sua pergunta vai ser respondida. Daqui a pouco. Parabéns pelo novo programa, nós do Cicobi, é isso? Opa! Do Cicobi. Galera do Cicobi que fala? Cicobi Executivo, Isso. tá ligado aí na gente. Sabemos da importância e benefícios que suas informações trazem para os síndicos e condôminos. Forte abraço, Luiz, presidente do Opa! Cicobi Executivo. Isso, Luiz Lesse. Luiz, um grande abraço para você. Tem uma informação em áudio aqui, bora ver se tem tudo a ver. Boa noite, doutor Condomínio. E a todos. Eu tenho um apartamento no Valparaíso e eu gostaria de saber se a esposa do síndico pode ser a subsíndica. Meu nome é Estela. Obrigada. Bom, dona Estela, é o seguinte, a esposa do síndico não deve ser, não existe nenhuma vedação legal que diga que ela não possa ser subsíndica, mas não é ético, não fica legal, né? O síndico ser substituído imediatamente pela subsíndica, não é legal não. Olha, o Soares taxista, ele falou o seguinte, mande esse relógio aí pra mim. Opa! Tá na mão já, né? Vamos lá, É só vamos. participar, gente. Vamos lá. Isso aí. Sou Osmar, morador da QNL 11 em Taguatinga Norte. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber se o meu consumo de energia elétrica for até 100 kWh, mesmo assim eu pago algum valor? Olha, eu tenho aqui um especialista em... Temos esse especialista? Temos aqui, ó, Olha Marcos. só. Essa é sua, Marcos. Tudo Osmar, boa noite. Estudioso. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, hoje você paga por cada 100 kWh 5,50 com o novo reajuste da bandeira vermelha. Quando você consome menos de 100, você vai entrar na bandeira amarela, que vai ser 2,50. Então, se você consome menos de que 100, você vai pagar 2,50. Então, não deixe de pagar, mas paga 2,50. Agora, quem consome acima de 100 kWh, paga 5,50. Como a média de consumo no Brasil é em torno de 150 kWh, então, a partir desse mês agora, você vai pagar mais R$ 8,25 na conta. Tá respondido, Osmar? Eu acho que tá. Olha, sou síndico de condomínio em Águas Claras. Sobre o assunto, sempre há dúvida sobre o que o locatário pode votar ou não. Espero a caneca.
Opa, que maravilha. Como é o nome dele, Zozão? Boa noite, sou síndico, ele não falou o nome. Não falou o nome. Não. Bom, é o seguinte, o inquilino pode votar em tudo aquilo que diz respeito ao interesse, ao usufruto dele. Então, se ele paga taxa condominial, o que ele não vai votar é para taxa extra. Tá? Isso aí realmente ele não tem como votar. Aliás, ele pode até votar se ele tiver uma procuração do proprietário. Mas se ele for à Assembleia simplesmente descer e falar eu quero votar, ele só pode votar em assuntos que digam respeito ao usufruto dele. Beleza, é o Fernando, acabou de mandar mensagem aqui. Exatamente, que maravilha, estou muito feliz. Boa noite, pessoal, meu nome é Carlos de Paula, sou síndico aqui no Guará e gostaria de registrar minha satisfação com o excelente atendimento do Cicobi. Olha! Luiz Lesse Átila, vocês estão recebendo elogios ao vivo. Que maravilha, hein? Mas o trabalho do Cicobi é espetacular, é muito bom. É muito bom. Tá na linha aí? Bora ver quem tá na linha. Vamos lá. Chama a Conexão Jurídica aí. Alô, Conexão Jurídica, cadê você? Alô? Alô? Pode falar. Rodrigo? Oi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem aí em São Paulo? Tudo tranquilo, e você? Tudo jóia. Rodrigo, nós acabamos de receber uma pergunta aqui, que é exatamente sobre a nossa pauta. Antes de falar, eu queria dizer quem é o Rodrigo Carpati. Rodrigo Carpati é uma das maiores autoridades em direito condominial no Brasil. Tá? No Brasil, não é em Brasília não. Esse é o doutor Rodrigo Carpati que está aqui com a gente hoje. Então, Rodrigo, olha o que aconteceu aqui agora. Minutos antes de você entrar, veio uma pergunta exatamente sobre o nosso tema. Sobre a entrega das chaves, sobre como é que funciona essa questão do condômino, do comprador de imóvel na planta, que é obrigado a pagar a taxa de condomínio somente após o recebimento das chaves. Diga aí, Rodrigo. Aldo, primeiro não posso deixar de falar que é um prazer estar aí conversando com você, doutor Condomínio. Muito obrigado. Esse ícone aí em Brasília, é uma honra e cumprimento também os convidados. A questão da entrega das chaves, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que o comprador só deve arcar com as despesas do condomínio a partir do momento que ele tem a posse da entrega das chaves. Então, nós temos muitas construtoras que constam de forma errônea, de forma irregular no contrato, que o adquirente deve arcar a partir do habite-se ou a partir de que o prédio esteja em condições razoáveis. Porém, o STJ já entendeu de forma reiterada, é uma decisão que vem sido acompanhada pelos demais tribunais, no sentido de que aquele que adquire uma unidade, ele só passa a ter a responsabilidade do pagamento no momento que a construtora efetivou a entrega das chaves. Muito bem. A pergunta veio agora mesmo, há 5 minutos atrás, Rodrigo, exatamente sobre o nosso tema. Nós temos uma exceção. A exceção é se esse atraso no recebimento, na entrega das chaves, tiver sido causado por culpa do comprador. Então, se o comprador protelou o recebimento, não caminhou com o financiamento, ele deu causa, então, nesse caso, o tribunal entende que ele deve sim arcar. Essa seria a única exceção. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu estou muito orgulhoso de você ter aceitado o meu convite, por você ser essa autoridade no meio condominial que você é. E semana que vem estamos de volta, tá bom? Com o maior prazer, eu que agradeço, estou adorando estar com vocês, estou ouvindo o programa, vou continuar ouvindo e estamos juntos. Obrigado, um forte abraço. Forte abraço, até segunda que vem, querido. Beleza. Muito bem, pessoal continua participando ainda, mandando o seu zap. Doutor Condomínio, qual é o nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp, 9320-8474. Mande 9320-8474. Esse é o padrão, é o padrão. Olha só que bebezão legal. Boa noite, condomínio. Eu quero essa caneca ou o relógio. Eu tô curtindo vocês. Beijo. Como é o nome dela, Dodão? Ela sempre manda um nome aqui, mas eu esqueço. Já é a Sebastiana, do PSU. Um abraço, dona Sebastiana. A senhora vai ganhar a caneca. Pode esperar aí que a senhora vai ganhar essa caneca, viu? Boa noite, me chamo Carlos Renato e tenho uma pergunta para o doutor Condomínio. Tem uma promessa de compra de um imóvel assinada em 2013, com percentual de 65% quitado.
e o restante para 25 de 2015. Em julho, houve a primeira convenção para escolhas do síndico. A fins da administração, a previsão da entrega do apartamento está prevista para 15 de setembro. Mas a administração enviou já uma cobrança da cota de condomínio com vencimento 3/8 e não tenho em mãos a escritura. A escritura definitiva. Pergunto, essa cobrança é legal? Marco Antônio. É exatamente isso, Marco. O Dr. Rodrigo Capati acabou de dizer. Como é que funciona aí? Que essa questão, enquanto ele não tiver a posse do imóvel, certo? E ele não der causa a essa situação, ele não deve pagar o condomínio. A responsabilidade é da construtora. Nós acabamos de falar sobre isso. Olha que maravilha. Muito interessante. É a dúvida de muita gente. É uma demanda, muita gente muito com dúvida, grande, muito grande. É que então o cidadão está cobrando o condomínio, taxa de condomínio, antes de entregar as chaves. Exatamente. Tá errado, não pode. E não pode, né, Oswaldão? Não E pode. muita gente acaba pagando com medo de ficar com... Exatamente. É só o cidadão ir lá e peitar o problema empresa, é esse, né, cara? O cara vai lá e passa uma raiva, passa uma vergonha, né, bicho? E os caras vêm ter uma conversa mole tão boa que você chega de lá e acaba dando dinheiro pro cara ainda. Exatamente. Não é verdade? Obrigado, Carlos Renato, pelo apoio. Oswaldão, Fala, abraço pra você. Chama a consultoria aí pra mim. Tá na hora da consultoria. Muito bem, vamos nessa. Consultoria. Bom, agora nós vamos chamar o Jader Nogueira, o nosso outro assessor, para tratar de um outro assunto complicado e que gera uma grande demanda nos condomínios, que é a comunicação entre o síndico e o condomínio. Boa. Esse é um grande problema vivenciado pelos síndicos. Jader, o que você pode nos dizer aí sobre essa questão de comunicação entre síndico e condomínio? Isso é muito polêmico também. Sem dúvida, doutor Condomínio. Primeiramente, boa noite a todos, os nossos ouvintes, principalmente os nossos ouvintes, que agora, doutor Condomínio, a gente está até internacional. É? O pessoal de Assunção, no Paraguai, está escutando a gente pelo aplicativo da Rádio OK FM. Que maravilha, que maravilha. Um abraço pro pessoal de Assunção. Mas voltando ao tema, realmente é um tema polêmico, principalmente entre o síndico e os condôminos, que hoje a comunicação é a parte mais difícil em qualquer empresa ou em qualquer relação. E isso muitas vezes acaba gerando uma ideia errônea de como o síndico deve se comunicar com os condôminos e como os condôminos também devem se comunicar com o síndico. Então existem essas duas formas de comunicação. Certo. E para isso existem várias soluções. Principalmente se o síndico, por um pouquinho mais tecnológico, pode disponibilizar a internet ou até mesmo o WhatsApp dele para se comunicar com os condomínios. Mas, Jader, deixa eu te contar uma coisa. Tem muitos condôminos que reagem a essas questões de internet. Tem condômino que quer aquele livro, que é aquele... ele não se adapta a essa situação. Então os síndicos têm muito problema com relação a isso, de se comunicar às vezes ele abre até o canal, entendeu? Mas o condômino não quer, ele quer circular, ele quer o livro, ele quer... A moda antiga, é muito difícil para o síndico em muitos casos. Mas nessa moda antiga, a gente tem o famoso livro de ocorrências que muitas vezes nos condomínios são esquecidos. Então esse livro de ocorrência, doutor Condomínio, precisa ficar num lugar de fácil acesso. Sem dúvida, sem dúvida. E além do livro de concorrência, a gente também pode optar por uma caixa de sugestão. Isso. E aí, ao final do dia, o síndico, quando voltar para sua residência, ele abre a caixa de sugestão e começa a tomar as medidas necessárias que os condôminos estão demandando. Esse assunto aí de comunicação, ele é complicadíssimo. A gente vivencia isso, né, Larissa? Diariamente. Né, os síndicos chegam lá no escritório e dizem, olha, eu faço tudo, eu mando carta, e o pessoal da minha esculhamba. Então, quer dizer, é muito difícil comunicar-se com o morador. Esses canais que você está falando aí são muito importantes, né? Internet, tem ainda a questão mais que a gente até nem abordou no início, que é a assembleia virtual, né? Que mais na frente vai dar condições de se aplicar isso também, mas assim, essa comunicação realmente é extremamente complicada. E tem muito cuidado que quando o condomínio, o síndico,
quando o síndico se passa alguma informação para o condômino, muitas vezes ele usa um lugar inapropriado, ele não tem um quadro de avisos bem definido. Exatamente. Já fiz uma consultoria num condomínio, por exemplo, que o síndico colocava os avisos somente dentro dos elevadores. Então as pessoas que optavam por de escada para fazer um exercício físico acabavam ficando sem essa informação. E aí, como que a gente poderia resolver? Seria um quadro de aviso num local visível. Às vezes as soluções são muito simples de se fazer, mas às vezes o síndico não enxerga, ele não consegue visualizar essa situação, que seria muito mais prático, né? Ele botar um quadro na entrada do condomínio e entregar para todo mundo uma carta e um aviso. Protocolado. Jader, brigadão. Até segunda-feira que vem. Valeu? Agora minha pergunta. Opa, vamos lá. Se eu vou lá no síndico, falo para ele, olha, problema XYZ, e ele não quer protocolar ou ele não quer me dar acesso ao livro de ocorrência. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. O que você pode fazer? Você vai fazer uma notificação para ele via cartório ou via AR, via correio. Como é que é isso? Via cartório ou via AR, via correio? Você prepara uma notificação, leva o cartório, tá? E o cartório vai entregar essa notificação ao síndico. Ele vai ter que obrigatoriamente receber. Aí, se ele não tomar uma medida ou não disponibilizar esse livro para você, aí você pode entrar com uma ação judicial de obrigação de fazer e até responsabilizá-lo por qualquer dano que você venha sofrendo e você não está sendo ouvido por ele. Então quer dizer que um síndico que não disponibiliza um livro de ocorrência, eu vou ao cartório? Você pode ir ao cartório solicitar, fazer uma notificação, o cartório vai notificar o síndico para o síndico te entregar. Isso paga, não? Paga. Tá. Tem uma taxinha lá de 30 e poucos reais, mas é a segurança de que que ele não vai se negar a receber a sua correspondência. Porque se você for entregar pessoalmente essa correspondência para ele, provavelmente ele não vai receber. Porque já existe uma lide, um probleminha lá entre você e ele. Né? Exatamente. Boa. Tem mais um minuto aí, doutor. Então vamos lá. Chama os lojistas condominiais aí para mim, por favor. Lojistas condominiais, está aqui no nosso... Notícias condominiais. Notícias condominiais. Eu vou achá-la já aqui. Cadê nossas notícias aqui? Primeiro dia. Conexão jurídica, encerramento, entrevista, responsabilidade, quiz, pensamento da semana, abertura. Esse vai ficar para a próxima. Vamos fazer o seguinte. Parabéns pelo programa, doutor Condomínio. Minha pergunta foi respondida claramente. Fiquei satisfeito, mas muito satisfeito. O Adriano, ele é síndico no condomínio solar em Samambaia Sul. Um abraço, Adriano. Abração para a turma de Samambaia Sul, para todo mundo que participou. Amanhã tem mais. Já fazer o seguinte, as pessoas quais foram os presentes que foram indicados hoje? É o seguinte, hoje o que aconteceu, Oswaldão? O programa foi muito dinâmico, com muitas participações. A gente não conseguiu fazer metade do que a gente queria. Isso. A nossa programação foi por água abaixo, mas estou muito feliz pela receptividade dos ouvintes da OK FM. Estou muito feliz. Eu não consigo agradecer todo mundo que me mandou o WhatsApp aqui dizendo que está ouvindo o programa. E nós vamos encerrar agora. Infelizmente a gente não tem mais tempo, tá? E segunda-feira que vem nós estamos de novo aqui. Amanhã eu estou nos Cabeças da Notícia, tá? De 18 às 19 com o Chama o Síndico. E na quarta-feira pela manhã de 7 às 8 da manhã. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente, tá? Para mais um programa Meia Hora com o Dr. Condomínio. Muito obrigado a todos os ouvintes e boa noite. Boa noite.